Bom dia a todos. Rezar o livro do Segundo Reis, capítulo 7. Hoje é dia 27 de setembro de 2025. Hoje é sábado. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe sempre todos nós. Vamos entregar nossa vida na mão de Deus. Deus sabe o que faz, com certeza, sem dúvida nenhuma. Deus é maior, ninguém como Deus. Deus sempre presente em nosso dia a dia, sempre sintonizar, sempre traz sintonia com a verdade. A verdade de Deus, única verdade, sim, que a gente podemos sempre, por nossa confiança em Cristo, nosso Senhor, Rei e Salvador, sempre seguir na boa direção, um destino certo. Esse amor que nos sustenta, esse amor que está sempre presente em nosso dia a dia. Sempre viver mergulhado na tua palavra viva, pura e eficaz. Palavra de Deus verdadeiro, sempre. Deus nunca abandona ninguém, com certeza, sem dúvida nenhuma. Deus é nosso Pai, nosso Criador, nosso Redentor. Eliseu disse-lhe: ouvi o que diz o Senhor. Amanhã, a esta mesma hora, uma medida de flor de farinha valerá um ciclo à porta de Samaria, e 2 medidas de cevada também um ciclo. O oficial em cujo braço se apoiava ao rei. O rei apoiava o rei. Respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, seria possível semelhante coisa? Tu o verás com os teus olhos. Respondeu Eliseu: mas não comerás. Ora, estavam 4 leprosos à porta da cidade, os quais disseram entre si: por que ficarmos nós aqui até morrermos? Se formos para a cidade, morreremos, porque reina a fome ali, e se ficarmos aqui, morreremos da mesma sorte. Vide, passemos ao acampamento dos sírios. Quem sabe se eles nos pouparão a vida e viveremos? Se nos quiserem matar, pois bem morreremos. Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios, mas ao chegarem aos limites do acampamento, viram que não havia mais ninguém. O Senhor tinha feito ouvir no acampamento dos sírios um estrondo de carros de cavalaria de um grande exército, e disseram uns aos outros: isto é certamente o rei de Israel, que assalariou contra nós os reis dos Iteus e dos egípcios. Levantaram-se, pois, ao anoitecer, e fugiram, deixando ali suas tendas, cavalos e jumentos, abandonando o acampamento tal como estava, e só cuidando de salvar a própria vida. Os leprosos, pois, chegando à extremidade do acampamento, entraram numa tenda. Depois de terem comido e bebido, tomaram consigo ouro, prata e vestes, que foram esconder para si. Voltaram em seguida e entraram noutra tenda e esconderam também o que puderam carregar dali. Então disseram um para o outro: não está bem o que fazemos. Hoje é um dia de boas novas. Se calarmos e esperarmos até o romper da aurora, seremos castigados. Vamos, informemos a casa do rei. Foram e contaram o sucedido aos guardas da porta da cidade, dizendo-lhe: entramos no acampamento dos sírios. Não há ali ninguém, nenhuma voz humana sequer, só há cavalos, jumentos amarrados e as tendas tais como foram levantadas. Os guardas da porta deram sinais, e a boa nova foi levada ao interior do palácio real. Era noite. O rei levantou-se e disse aos seus servos: vou dizer-vos o que tramam
Os sírios, eles sabem que estamos famintos, por isso deixaram o acampamento e foram armar emboscadas no campo, pensando prender os vivos e penetrar em seguida na cidade, uma vez que tenhamos saído dela. Mas um dos servos do rei retomou a palavra: tomemos 5 dos cavalos que nos restam e mandemo-los para ver o que há. Sua sorte será a de todo o povo de Israel que ficou que vai perecer. Escolheram 2 carros com os cavalos e o rei enviou para seguirem as pisadas do exército sírio, dizendo-lhe: e de ver. Eles seguiram os rastros dos sírios até o Jordão. Todo o caminho estava repleto de vestes e outros objetos que os sírios tinham abandonado em sua precipitação. Os mensageiros voltaram e contaram-nos ao rei. Saiu então o povo, pilhou o acampamento dos sírios e vendeu-se uma medida de flor de farinha por um ciclo, igualmente por um ciclo de 2 medidas de cevada, como o Senhor o dissera. O rei confiara o guarda da porta ao oficial, em cujo braço se apoiava, mas a porta, com os empurrões do povo, caiu e o povo o esmagou. E ele morreu, como havia predito o homem de Deus. Quando o rei descer à sua casa, o homem de Deus tinha dito ao rei: amanhã, a esta mesma hora, 2 medidas de cevada valerão um ciclo da porta de Samaria, e uma medida de flor de farinha um ciclo igualmente. E o oficial tinha respondido ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, seria possível tal coisa? Ao que Eliseu replicara: tu o verás com teus olhos, mas não comerás. Foi o que lhe aconteceu, pois o povo o atropelou à porta e ele morreu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então que nós possamos sempre, com certeza, mergulhar na palavra do Senhor para sustentar nossa fé cada vez mais. Nós sigamos sempre invocando o nome do nosso Deus verdadeiro, único Deus verdadeiro, sempre presente em nossa vida. Sempre mergulhar na tua palavra libertadora, que nós sejamos sempre livres, salvos de todos os males, de todos os perigos. Somente Cristo, nosso Senhor, é o único verdadeiro Rei e Senhor, pastor verdadeiro. Não existe outro, somente Ele mesmo e mais ninguém. Os pastores do mundo aí, infelizmente, pelos interesses, pelo dinheiro. Que acabar o dinheiro não é rei, acaba a majestade. Mas de Deus nunca se acaba, porque Ele é o único verdadeiro, único, presente sempre em nossa vida, sempre mergulhar, sempre entrar em sintonia com a verdade de Deus, que nos sustenta a nossa fé cada vez mais. Somente nele mesmo a gente podemos sim crer, acreditar de verdade, só nele mesmo e mais ninguém. Sempre mergulhar com a certeza da esperança viva, pura e eficaz em Cristo nosso Senhor, Rei e Salvador. Sempre que nós sintonizamos cada dia mais a palavra do Senhor pelo mundo inteiro. Então, Rei, homem de Deus, tinha dito ao rei: amanhã, esta mesma hora, 2 medidas cevadas valerão um ciclo da porta de Samaria, uma medida de flor de farinha. Nós sejamos sempre fiel ao nosso Deus, sempre crendo na palavra do libertador. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então a verdade sempre nos liberta, com certeza, sem dúvida nenhuma. Nós sigamos sempre no caminho da verdade e não no caminho da mentira aí do mundo, que existe, infelizmente. Sempre seguir na boa direção, rumo ao destino certo. A esperança é Cristo nosso Senhor, única esperança viva que nunca morre, com certeza, sem dúvida nenhuma. Esperança em Deus, que a esperança do mundo se acaba ligeiro. A esperança única, verdadeira, nunca morre, com certeza. A esperança em Deus, nosso grande amor, sempre sustentar a nossa fé cada vez mais. Isso sim, já tem que espalhar pelo mundo inteiro a verdade, a palavra do Senhor, e não as mentiras do mundo aí que existe, felizmente. Seguir na boa direção, nós tenhamos sempre a presença de Cristo, nosso Senhor, em nossa vida, que Deus é maior, ninguém como Deus. Deus é bom e o diabo não vale de nada, o demônio não vale de nada, os espíritos malignos. Deus expulsou o espírito maligno daquele homem. Que nós sejamos sempre expulsos de toda a nossa vida, todos os males, todos os perigos, todas as ganâncias, toda a falsidade, todas as mentiras de nossa vida, com certeza, sem dúvida nenhuma. Somente Cristo, nosso Senhor, podemos sim crer, confiar verdadeiramente. Somente Ele mesmo está sempre presente em nossa vida, sempre caminhar sempre junto, sempre evangelizando, sempre se mergulhando na palavra do Senhor para sustentar nossa fé cada vez mais. Somente Cristo, nosso Senhor, o único príncipe da paz, presente em nossa vida, com certeza, sem dúvida nenhuma. Somente Deus é maior, ninguém como Deus.
sempre caminhar sempre junto, louvando e glorificando o seu nome. Teu nome tem poder, é o poder do infinito amor, esse amor que nunca se acaba, nunca se acabará, com certeza, nunca tem fim. É o amor infinito, somente Deus é o amor. Quem não conhece o amor não conhece a Deus. Quem não conhece a Deus não conhece o amor, porque o amor gratuito, o amor sempre presente em nossa vida. Com certeza Deus é o único verdadeiro que nos ama de verdade. Sempre partilhar cada dia mais a tua palavra libertadora, a palavra do Criador, que aumenta a nossa fé cada vez mais. Com certeza. Louvado seja nosso Senhor Jesus, sempre seja louvado que todos nós temos um excelente dia, abençoado por Deus. Obrigado a todos, Deus abençoe sempre todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.